Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel Castro, tá? Me segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. E aqui nesse canal eu mostro a minha jornada empreendedora numa loja de material de construção, tá? Aqui no canal eu mostro desde quando eu abri a loja, não tinha nada do que tem aqui. Basicamente eu mostro toda essa trajetória, algumas dificuldades, algumas dicas. Enfim, então hoje eu vou falar para vocês como que eu faço para controlar as contas que eu tenho para pagar, né? Como muitos sabem, eu uso um sistema chamado Bling, inclusive eu tenho um cupom que é o hashtag Gabriel Castro, você pode usar 3 meses de graça se você usar esse cupom. E eu uso esse sistema que ele me ajuda a controlar as contas que eu tenho para pagar, né? Então, aluguel, água, energia, enfim, tudo que é despesa que eu tenho fixa, eu coloco lá nesse sistema, inclusive boleto se tiver de algum fornecedor, eu coloco e ele me notifica antes, eu consigo controlar. Como que eu faço, tá? Primeiro, geralmente no começo da semana eu dou uma olhada no que tem para pagar na semana, então eu filtro lá, eu consigo filtrar na semana, o que tem para pagar na semana. Então eu filtro e dou uma olhada e tenho uma noção do que tem para pagar. Tá? As minhas compras, 95% eu faço à vista, tá? Então, os meus fornecedores, eu cheguei no momento que eles começam a emitir boleto, tá? Mas o boleto ele ainda vem com desconto que eu sempre comprei à vista, tinha vantagem do desconto e tal. E aí alguns começaram a emitir boleto para mim, mas quando eu recebo boleto eu já tenho o dinheiro para pagar, tá? E se eu não tenho, é um negócio muito controlado, falta pouco, enfim, eu tenho um controle muito grande em relação a essa parte financeira. Aí pode te gerar uma dúvida, será que é bom pagar a prazo? Será que o fornecedor ele emitir boleto para você pagar a prazo é bom? Ele parcelar teu boleto em X vezes é interessante? Olha, isso é interessante, tá? As empresas grandes, elas usam bastante isso porque você trabalha com o dinheiro do teu fornecedor, tá? Só que isso tem que ter um controle muito rígido, isso tem que ser muito profissional para trabalhar dessa maneira, tem que ter você tem que ter uma noção de que também é arriscado, tá? Porque se a gente vive num momento igual a gente está agora, por exemplo, então você projetou o teu fluxo de caixa, vou traduzir para vocês, tá? Fluxo de caixa é entrada e saída, tá? Tudo que entra na tua empresa de dinheiro, tudo que sai de dinheiro da tua empresa. Então, você fez uma projeção lá, por exemplo, dessa semana, vamos dar um exemplo. Aí, nessa semana, na segunda, você tem R$ 500 para pagar, na quarta, você tem 1.000 e na sexta, você tem 300. Aí, você sabe que você vende uma média ali de R$ 1.000 por dia, tá? Aí, você fala, ó, pô, na segunda vai entrar R$ 1.000, eu já vou pagar 500 ali, vai ficar ok. Aí eu junto mais mil da terça com 1.000 da quarta, pago 1.000 da quarta-feira. Então, de forma resumida é isso, tá? Parece simples, mas não é tão simples assim quando os números começam a ficar muito complexos, quando você começa a colocar muita entrada e saída nesse fluxo de caixa, tá? Por isso que você tem que ter um controle rígido. Numa empresa menor, isso é muito mais simples. Inclusive, eu tenho uma noção de cabeça de quanto mais ou menos entra, então eu consigo, por exemplo, colocar um boleto para pagar de R$ 1.500, tá? Para sexta-feira. Eu sei que em uma semana eu vou conseguir fazer esse caixa, eu tenho só isso para pagar, então até lá eu consigo pagar tranquilo. Aí a projeção que você tem que fazer é jogar um valor menor, entendeu? Então, tipo, você vende 500 por dia, é a tua média. Aí você faz uma projeção de que você vai vender 300. Tá bom? E tem que ser um negócio muito bem controlado. Voltando ao que eu tava falando. Beleza, você faz tuas compras lá a prazo, você tem, sei lá, um mês para pagar, 15 dias para pagar, e a gente entra no momento que a gente tá agora, que sua loja tem que fechar, tá? A gente tá no ramo de material de construção, a gente foi tido como produtos essenciais por um bom tempo, e depois teve o decreto de que não era mais. Mas imagina se você pega esse decreto lá no começo, ou agora mesmo, e você tá cheio de boleto aí para pagar, tá? Você fez um monte de compra, colocou tudo lá no boleto e de repente cessou, tá? Você não tem mais aquele volume que tinha ou simplesmente zerou o teu volume de entrada de caixa.
Então na tua projeção ficou só a saída, a entrada ela não existe mais, entendeu? Então esse é um dos riscos que você pode correr, aí de repente ter uma inadimplência, não conseguir pagar os boletos, isso virar uma dívida, isso tomar processo. Então esse é um dos pontos arriscados, por isso que eu falei que você tem que ser muito profissional para poder trabalhar dessa forma, tá bom? E principalmente quem está no começo não pode errar muito, né? Então, se você abrir tua loja agora, primeiro que os teus fornecedores nem vão liberar prazo para você, então você vai ser obrigado a pagar tudo à vista. E segundo que é menos arriscado, tá? Então o dinheiro está entrando, você está investindo ali, você sabe que o que está na loja está pago, você consegue se planejar melhor, tá bom? Se de repente no futuro, isso tem que ser muito estratégico, tá? Geralmente supermercado é comum trabalharem desse jeito. Então, como eles têm um volume de giro muito grande, então eles conseguem prazo com o fornecedor, porque o cálculo do cara é o seguinte, ele fala, meu, para você entender o que é trabalhar com o dinheiro do cara. Ele fala assim, meu, vou pegar um lote de arroz de, sei lá, 10 mil reais em arroz. Ele já sabe que o giro de estoque dele de arroz é de uma semana. 5 mil reais eu falei ou 10 mil? Não lembro. Bom, 10 mil, vamos colocar 10 mil. Ele sabe que o giro de estoque dele de arroz é de uma semana, tá? E ele consegue uma margem nesse arroz de 50%. Então o cara ele tem na cabeça dele que em uma semana ele consegue transformar 10 em 15, 10 mil em 15 reais, tá? Isso, por isso que eu falo, você tem que ter números para poder ter essa noção e esse gerenciamento. Gerenciar sem dados, sem número, é impossível basicamente. Então beleza, o cara ele sabe que o giro de estoque dele de arroz, ele consegue vender aquele lote em uma semana. Então você tem noção que em uma semana você vai pegar 10 mil, vai colocar lá e vai fazer 15 mil. E o melhor, sem tirar R$1 do bolso, tá? Essa é a estratégia de trabalhar a prazo. Então o cara, aí ele negociou com o fornecedor, fala, cara, eu quero 10 mil reais em arroz, só que eu consigo te pagar em 15 dias. O que ele faz? O fornecedor vai, entrega o arroz para ele, 10 mil reais em arroz. Daqui uma semana ele vendeu todo o lote dele de arroz e daqueles 10 virou 15. E os 10 ele nem tirou do bolso, foi do bolso do fornecedor dele. Deu os 15 dias, ele pagou o fornecedor dele, 10 mil, e sobrou 5 aí de margem bruta que ele tem, tá bom? E assim que se trabalha com prazo, tá? Só que não é tão simples quanto eu tô falando. Então você tem que ter essa expertise de, eu sei qual que é o giro desse produto, você tem que ter alguns dados para você se basear, para você conseguir trabalhar dessa forma, tá? Por isso que eu falei que é algo que não é algo tão simples, é um pouco mais complexo, mas que funciona muito bem para várias empresas, tá? Desde que você tenha esse respaldo e esse planejamento. Beleza? Então acho que deu para responder um pouco do que é trabalhar à vista, como se organizar com a parte financeira, o que é trabalhar a prazo. Sugiro que você tenha um sistema porque ajuda muito, ele economiza muito tempo meu, então como está tudo sistematizado, está tudo anotado, não preciso ficar lá no caderno olhando manualmente, tá? Mas aí vai de cada um, se você gosta e funciona para você, ok. Para mim não funciona, eu prefiro dessa forma, mas como eu falei, se estiver funcionando, ok, tá tudo certo. E beleza, me conta aí como é que você organiza suas finanças, se você faz no caderno, como que você faz para controlar os pagamentos que você tem. Tem muita gente que usa pasta, tá? E organiza os boletos em ordem cronológica. Então, por exemplo, ele coloca o que tem para pagar primeiro. Na papelaria que eu trabalhei, que eu já falei para vocês, era mais ou menos assim. Ficava os boletos lá, a gente deixava os boletos organizados em ordem de pagamento. E conforme ia entrando dinheiro no caixa, a gente juntava, pagava o boleto, tava tudo certo. Tá? Mas aí é de cada um, meu jeito de trabalhar é diferente, foi desse jeito que eu expliquei pra vocês. Beleza? Então, gostou desse vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal também que me ajuda demais, beleza?